Olá, o Pente Fino Entrevista de hoje inicia uma série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal e estadual de Erechim, né? E temos eleições de outubro para presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e para senadores também. E vamos começar essa série de entrevista com o pré-candidato do Podemos, o Rony Gabriel, ele que já tem aí mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e tem uma campanha uma pré-campanha muito forte na rua. Lá na frente, vamos saber se isso vai dar voto ou não, mas é um bom sinal. É um bom sinal de visibilidade. E a política não é mais que é visibilidade e posicionamento. Concordem ou não concordem, mas hoje a política ela não aceita mais pessoas que ficam em cima do muro, principalmente em temas importantes. E uma coisa que o Rony não fica é em cima do muro. Rony, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia mais uma vez. Eu fico feliz, Sinage, está dentro da minha casa, né, aqui em Erechim. Ultimamente a gente tem dado entrevista em tantos lugares e tal, e eu fico feliz por isso, né, o pessoal dá voz para alguém que é de Erechim, né, um vereador de Erechim, e isso é muito positivo, eu fico muito feliz em estar aqui falando com o nosso pessoal. Mas as tuas andanças, Rony, ela acabou te afastando um pouco do legislativo, que tu está com muita agenda fora. Em função disso ou alguma outra questão que tu está, tuas licenças por motivos particulares, seguidamente? Não, as andanças, né, as agendas realmente elas estão extremamente apertadas, porque, sendo bem sincero, Finardi, a gente tem que elencar prioridades, e não as prioridades do Rony, né, como vereador em si, mas as prioridades da nossa região, né, do nosso município, porque eu encontrei com o seu Arno, né, um dos últimos deputados, um dos últimos deputados federais que nós tivemos aqui, veja bem. Penúltimo. Penúltimo, né? Mas o mandato dele terminou no ano que eu nasci, né, em 1994. Ou seja, a gente está sem uma representação aqui na nossa região, e hoje a representação de um deputado federal, ela tem muito a ver com a questão das emendas, a questão de recursos. Muito mais hoje no passado, né? Muito mais. Hoje, um peso de um deputado federal é 10 vezes maior do que em 1990. Mais ou menos só de emendas individuais, eu fiz uma conta do último ano, nós estamos falando em torno de 280 milhões em 4 anos. Exatamente. Fora as emendas de bancada que também tem fora. Passa de 360 milhões num mandato vindo para uma região que tem, né, um deputado federal. E como vereador, né, a gente tem visto as sessões, a gente até conversou sobre isso nos bastidores, né, as sessões, as votações de projetos hoje têm durado 20 minutos, aí o resto é expediente político, homenagens, enfim, tem N situações, pedidos de providência, mas o papel legislativo mesmo não tem projetos de grande impacto para a cidade, né, nos últimos dias, e não que a cidade não esteja, né, avançando e os vereadores não estejam trabalhando, estão, né, os vereadores eles têm que estar mais próximos da comunidade, mas não é, né, novidade para ninguém, né, que eu sou pré-candidato a deputado federal, e enquanto a gente vê que outros deputados, eles vêm aqui na nossa região por terem estrutura, por terem emenda, por terem, né, uma quantidade absurda, né, de assessores aí, buscar os votos vão para fora e a gente não tem o retorno que a gente espera, é necessário que o pré-candidato da nossa região, né, que hoje é o meu nome, também esteja caminhando o Estado para conversar com as pessoas, entender as demandas e, de certa forma, buscar apoio, que a grande maioria ela já vem naturalmente das redes sociais. Mas só redes sociais não é o suficiente, né? Você precisa se fazer presente. Então, eu tenho buscado em outras regiões também esse apoio e a gente tem sido muito bem recebido. Tu teve um movimento político recente que foi a troca do PL, que o partido se elegeu para vereador, para o Podemos. E tu tens uma aproximação muito forte com o PL do Estado, as pessoas vão concorrer ao governo do Estado, e também com o candidato, o pré-candidato Flávio Bolsonaro à presidência. Conta um pouco como é que foi essa chegada no grande grupo que manda realmente, né? Na verdade, assim, as redes sociais me deram essa notoriedade. Teve a denúncia do Banco Master, que explodiu a nível de Brasil e continua tendo, né, seus rescaldos, assim, por dizer. O André Mendonça, o ministro do STF, citou a minha denúncia quando deu a prisão preventiva ao Daniel Vorcari e o pessoal lá. Essa aproximação ela já vinha acontecendo naturalmente há alguns anos, né? Só que hoje o Flávio indicado pelo presidente Bolsonaro como seu sucessor. O Flávio hoje já figura em primeiro lugar nas pesquisas, né, a nível de Brasil, e todas as pesquisas ele está à frente do Lula. E eu tenho sim essa aproximação tanto com o Flávio quanto com o Eduardo, com a família Bolsonaro de fato, e amizade também com o Zuc, com o Sanderson, com o Marcel. Ou seja, a gente figura muito nesse núcleo a nível federal e a nível estadual,
E essa troca para o Podemos se deu por uma estratégia, no sentido de que hoje você perceba que no estado do Rio Grande do Sul, todos os partidos de direita e centro-direita estão fechados na mesma candidatura ou pré-candidatura, que é a do Zuco, né, que é o Podemos, o PP, o Republicanos, o Novo e o PL, né, esses 5 partidos. E o PP ainda tem uma federação com a União Brasil, que é natural que a União Brasil também esteja, né, fechado com o Zuco. Esse meu movimento foi exatamente para permitir que o Podemos também estivesse ali e fechasse essa coligação, né. Já foi amplamente divulgado, tanto pelo Zuco quanto pelo pessoal. Então, é fato, minha aproximação, minha casa, por assim dizer, sempre foi o PL, né, a direita, por ser o partido que o Bolsonaro está. Mas devido a uma missão, uma estratégia de conjuntura, né, eu estou no Podemos, mas as minhas ligações ainda são muito com esse pessoal do PL. Tu se lançou na política um jovem ainda, tu passou por outras siglas. Quando tu teve a certeza que essa era a tua linha ideológica de família, conservadora, que tu passou pelo PDT, Republicanos, e hoje PL e Podemos, como tu disse, numa questão de estratégia de momento. Que momento tu viu que esse é o caminho que eu quero seguir? Na verdade, Finardi, é que o caminho foi inverso, né? Eu entrei na política, eu sou evangélico, né? E eu entrei na política muito por causa da igreja, né? Porque a gente defendia da igreja, que é aquela defesa da família, de fato, de crianças e tudo mais. E a minha ida para o PDT lá atrás, quando eu era saindo da adolescência, por assim dizer, ela teve muito mais a ver com o Hernani Melo, que era da igreja também. Que era da igreja, exato. Então, como que eu entrei para a política? O meu pastor da minha igreja, ele liga para o Hernani Melo para me apresentar para ele, e o Hernani me convida a concorrer a vereador. E o Hernani, a gente sabe que faz, lembra das marchas para Jesus que tinha, que ele tomava muito à frente, então, ele tinha essa ligação mais conservadora. O sonho dele é muito forte dentro. Não só é forte, né, que a maior igreja evangélica hoje que a gente tem a nível de Brasil é a Assembleia de Deus, e o sogro do Hernani é o presidente estadual, um dos grandes nomes de força nacional, e o Hernani, né, embora aqui de Erechim também, ele está sendo cotado para ser suplente do Senado Federal com o Sanderson, né? Primeiro ou segundo suplente. Estão discutindo ainda, né? Estão discutindo. O progressista quer a primeira. Exato. Assim, é a negociação da política, ela existe, e a gente negar isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, infelizmente, mas negar a realidade também a gente não pode. Então, a época que eu estive no PDT foi muito pelo Hernani, né, que fazia um trabalho muito ligado àquilo que eu acreditava ideologicamente. Então, se pegar meus vídeos, eu tenho vídeos meus de adolescente criticando as crianças em volta de um homem nu no museu, criticando a Venezuela, ou seja, o meu espectro ideológico nunca mudou. A única diferença é que com a vinda do Bolsonaro em 2018, né, e essa minha... Aflorou, porque eu estava no PDT e o Bolsonaro disse, não, esses são partidos de esquerda, ninguém dava bola para isso antes, a verdade é essa, era só siglas, era só letras e números. Né? Não, mas aqui é esquerda, aqui é direita, aqui é centro, assim por diante. Primeiro, aí eu fui para o Republicanos, né, que era o partido mais alinhado, estava no governo Bolsonaro. Do Republicanos eu fui para o PL, né? Com o Zuco, saiu do Republicanos, foi para o PL, fui junto para o PL, e agora eu estou no Podemos mais por uma questão estratégica, né? Embora o Podemos também seja um partido de centro-direita, está no Estatuto do Podemos, tanto que ele é uma fusão com o PSC, que era extrema-direita, né? Partido Social Cristão, né? Então, hoje a minha conjuntura ideológica sempre foi a mesma. A diferença é que, com essa mudança que o Bolsonaro promoveu, hoje você vê que o PDT está lá na esquerda e nós estamos aqui na direita e está tudo certo. Com o fechamento das janelas partidárias, Rony, a gente viu um Congresso muito mais à direita que à esquerda, já tinha um certo... Né? Isso, na minha leitura, posso estar enganado, né? Porque o bom da política é nós conversar sobre opiniões distintas. E eu gostaria de ver proposta, mas o que se propõe com o novo Congresso hoje, nós temos muito acirrado um debate ideológico nas eleições desse ano. Será que vamos deixar as propostas de lado? Os políticos vão falar de propostas nos momentos que os temas direcionados de debate. É isso que eu estou vendo hoje, né? A polarização ela veio para ficar, na minha opinião, assim como os Estados Unidos tem democratas e republicanos, e a maior democracia do mundo, é natural que isso venha acontecer no Brasil, e esse debate ideológico ele é importante, porque além das propostas, e eu posso citar essa questão também daqui a pouquinho, além das propostas, as pessoas querem saber o que cada um defende.
Tá? É uma realidade e isso é justo e, na minha opinião, é correto. Porque você pode fazer milhares de propostas, essas propostas podem não ser aprovadas por você não ter maioria, essas propostas podem ficar por baixo dos panos, essas propostas podem ser só uma promessa de político. Agora, quando você vê um Rony Gabriel, por exemplo, que é um liberal na economia, você sabe que o Rony nunca vai votar para aumento de imposto. Quando você vê o Rony Gabriel como conservador, você sabe que o Rony nunca vai votar a favor de legalização de droga, você sabe que o Rony vai pegar pesado com a segurança pública, você sabe que o Rony Gabriel, ele jamais vai para uma linha diferente daquilo que ideologicamente ele se apresenta. Agora, eu sempre fui muito ideológico, muita força, muito de direita, e minhas propostas sempre deixaram isso claro, né? Até quando pré-candidato a vereador e como candidato a vereador. Agora, por exemplo, veja na cidade de Erechim, meu projeto aprovado, mudança de estacionamento rotativo, a criação até de cashback. Meus outros 2 projetos aprovados, 2 projetos que tratam da questão da conscientização quanto às doenças raras do município de Erechim. Meu outro projeto aprovado, salas de autorregulação para autistas, para que as mães não sejam chamadas quando o filho autista entre em crise e você possa ter uma sala de autorregulação que pega o filho autista ali, vai, se regula e volta para o convívio escolar. Meu outro projeto aprovado, lei do parto seguro no município de Erechim. Nenhum projeto ideológico. Todos os projetos que, de fato, impactam o município de Erechim. O Rony nunca botou nome de rua, nunca fez homenagem, nada disso dentro da Câmara de Vereadores. Inclusive, tem gente que diz, pô, o Rony viaja, o que ele fez para Erechim? Eu sou só o vereador que mais aprovou projeto no município de Erechim. Sou só isso. Entende? Então, as pessoas muitas vezes criticam por não acompanhar a política ou acompanhar narrativas. Dentro da Câmara Federal, por exemplo, hoje um dos grandes gargalos que nós temos a nível de Brasil, tratando de SUS, é que você não tem a atualização da tabela SUS. Não paga? Não paga, não tem como você pagar aquilo. Quer resolver esse problema? Existe uma coisa muito simples que você pode fazer, Finardi, que é uma das propostas que eu devo apresentar se chegar em Brasília, que é a integração, através da tecnologia, dos sistemas SUS de todo o país. O que isso significa? O cidadão chegou num postinho, precisou fazer um exame no postinho, não, a gente não consegue atender isso no postinho, vamos mandar lá para o Santa Terezinha. Chega no Santa Terezinha, ele tem que fazer de novo os mesmos exames que ele já fez lá no postinho. Né? Às vezes é um raio-x, independente disso. Conversa, resumindo. Exato. Aí sai de Santa Terezinha, não, vai ter que ser para Porto Alegre. Chega em Porto Alegre, tem que fazer de novo. Ou seja, vamos supor que é um raio-x. Se você tem um sistema integrado, o primeiro raio-x vai servir para o último exame. Tu vai ter tudo pontuado do paciente. Exatamente. Você vai ter todo o sistema. Isso já gera... Eu já ouvi falar muito disso, para não ver na prática. Alguns locais têm isso, mas é incipiente ainda, não é um grande projeto. Se você fizer um projeto-lei do Marco da Saúde, da integração na saúde, e é um projeto que nós vamos apresentar, se Deus quiser, você pode sofrer um acidente, vamos supor, Deus me livre, né, que aconteça, mas uma pessoa que tiver que fazer um exame lá no Nordeste, ela pega um voo para ser atendida em Erechim, quando ele abrir o sistema em Erechim, ele vai saber todos os exames que fez no Nordeste, o histórico daquele paciente. Faz ideia, isso deve economizar de 20% a 30% do gasto na saúde nos municípios, nos estados e a nível de Brasil. Isso já atualiza o preço, né? É isso. Aí me diz, aumentar o valor do orçamento. Perfeito, isso é ideológico. Isso é ideológico. Eu só estou citando uma aqui, que é uma das ideias que a gente vem pensando e trazendo, exatamente para as pessoas entenderem a importância disso. Mas vai muito além de ideologia, entende? Pelo menos é o meu perfil. Com o teu crescimento, Rony, as redes, entendeu? Essa notoriedade, nós falamos, tudo, também vem as pancadas, né? Eu vejo acompanhando vídeos, bate daqui, bate ali, como é que tu lida com todas essas denúncias, o que tu fez, deixou de fazer, como é que tu lida com isso? Porque tu é um pré-candidato, tem pessoas que estão ali batendo, que até pode ser mandado para alguém que é pré-candidato, que eu sempre digo assim, sempre tem alguém junto, mas não é um voo solo. Né? Como é que tu lida com isso nesse momento, que é um momento crucial, começa a funilar, daqui a pouco tu é candidato, se isso pega, como é que tu está tratando esse tema nesse momento? Porque vira vidraça grande, né? Tu ficou grande, vira vidraça grande. Finalmente, político novo incomoda, né? O sistema ele já é criado para que as novas lideranças nunca ocupem os espaços, né? É emenda, é voto de legenda, toda a estrutura, ela é criada para que quem está lá sempre se reeleja. Perpetuar. Para se perpetuar no poder. Quando surge um jovem, um vereador de Erechim, que hoje figura no top 10 de políticos mais influentes no Brasil, segundo a Zeng, o único que é de interior no top 100, o único que é de interior, tem outros vereadores, mas todos de capital e capitais grandes, como São Paulo, por exemplo, isso incomoda, é um fato. O que incomoda também é que,
eu virei notícia nacional e continuo sendo notícia nacional por ter sido o cara que recusou 2 milhões em propina do Banco Master para fazer um trabalho devido à minha influência, né, eu estar nesse top 10, para desliquidar o Banco Master. Eu recusei esses 2 milhões, eu denunciei isso, entreguei para a Polícia Federal, fui citado pelo ministro André Mendonça no momento em que prendem Daniel Alvorcaro, que é o maior escândalo de corrupção que nós temos na nossa época. Infelizmente, no Brasil, o maior escândalo de corrupção é sempre próximo. Você acredita que isso vai ir para frente? Porque eu vejo que tem muita gente envolvida, não é partido, são pessoas. Não, é que independente disso, Finaldi, quem expôs isso, de certa forma, eu tenho uma certa parcela de culpa na exposição deles. Né? Quando isso acontece, quem recebe dinheiro para atacar Banco Central, também recebe para atacar o Rony Gabriel. Então você tem que lidar com vingança, você tem que lidar com a inveja daquele cara que achou que ia fazer um monte de voto, né, falando politicamente, e ver um jovem lá de Erechim, que não é filho de político, que tem uma história totalmente fora, alguém novo, o outsider total, crescer e tomar conta, o povo começar a falar desse nome, e isso ser de forma natural. Ou seja, você tem que lidar com a inveja, com a competição, você tem que lidar com as pessoas que querem se vingar do cara que denunciou, entendeu? Ou seja, você vira um perigo para o jogo, você vira um perigo para o sistema não quer uma pessoa como eu na Câmara Federal, Finardi. O sistema não quer um jovem que tem apenas 31 anos e que tem essa força nas redes que o pessoal para escutar. E eu sou um problema para essas pessoas. Então, assim, vamos vir pancada, eu dou risada, vou ser bem sincero. Eu dou risada porque 90% delas são mentira, falácia, vídeo editado, enfim, N coisas. Agora, a família sofre e eu tenho que ficar blindando o tempo todo minha família, eu tenho que ficar blindando a minha segurança. Isso é complicado, entende? Principalmente para mim, que sou de Erechim, eu não estou nas grandes... aliás, teve, inclusive, lá, teve no Senado... senadores e deputados que fizeram ofícios pedindo a tua segurança. E como é que está hoje isso? Veja bem, é bom deixar isso claro. Senador do Espírito Santo, que é o Magno Malta, e senador do Ceará, que é o Girão. Não foram daqui do Rio Grande do Sul. Né? É claro, na Câmara Federal foi o Sanderson, né, que é aqui do Rio Grande do Sul, né, pré-candidato ao Senado. Foi feito esses pedidos de segurança, sim, mas deu uma acalmada, né, nessa questão da segurança e tudo mais, mas a gente também não pode ser bobo de fazer algumas agendas aí e não andar. Então a gente tem que andar com certo... Minha vida mudou muito, né, depois disso, tanto nas redes, quanto posicionamento, quanto visibilidade, mas também tem o lado ruim. Então, hoje, vamos dizer que está acalmando. Aí tu me faz uma pergunta, vai dar em alguma coisa? Devido à quantidade de visibilidade e outros espectros do próprio sistema, que é a própria Febraban, que são os outros bancos, eles querem uma solução para esse caso, até para não prejudicar o próprio sistema financeiro brasileiro, ao qual prejudica gente muito poderosa, eu creio que vai dar resultado sim. Agora, o sistema político está se batendo e batendo cabeça. Eu atrapalhei o fim dessas investigações. Com a minha denúncia, o TCU recuou e eles não conseguiram parecer para dar o canetaço e liberar o Alvorcaro. Ou seja, tem muita gente que me odeia, tem muita gente que me detesta. Agora, como eu disse, eles não querem que pessoas assim, com o meu perfil, cheguem lá. E eu, graças a Deus, o povo tem entendido isso, eu estou sendo muito bem recebido em todos os lugares. Fica muito claro numa questão, por exemplo, o que eu ouvi fora, isso eu não escrevo porque se eu não falar contigo, está na tua frente, eu posso perguntar. O Rony vai concorrer e, se ele lograr êxito e se eleger, ele vai mudar seu domicílio eleitoral para Porto Alegre. Então já é mais uma... Você ouviu isso aonde? Aqui em Erechim? Aqui em Erechim. É bem fácil responder aqui isso. Aqui em Erechim. Então eu ouvi isso, que se tu concorrer, se eleger, se compromete que vai manter teu título eleitoral em Erechim? Essa é a pergunta. Primeira coisa, minha esposa não moraria em Porto Alegre de jeito nenhum, e quem manda nisso é ela. Tu não vai embora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não estou entendendo, porque até 3 meses atrás falava que eu não me elegia nada. Falava que era falácia, falava que era só um menino. Até outro dia falava que eu não me elegia nada. Agora estão dizendo que eu vou mudar meu título eleitoral para Porto Alegre, por quê? Porque eu vou fazer uma montanha de voto? Pois é. Eu não estou entendendo qual que é a lógica. Porque são as mesmas pessoas, Finardi, me desculpa. São as mesmas pessoas que diziam que eu não me elegia nem a síndico de prédio. Agora estão dizendo que não, vai se eleger, vai embora. Amanhã vão criar uma outra narrativa. Amanhã vão dizer, não, porque o Rony nasceu no Espírito Santo, veio para Erechim depois. Sim, eu vim com 3 anos de idade para Erechim. Isso eu ouvi bem isso. Já me atacaram dizendo que eu não sou gaúcho. Pô, eu moro, dos meus 31 anos, eu moro há 28 aqui. Meu pai é de Erval Grande.
Meu pai é um caminhoneiro de Erval Grande, né? Eu vou falar assim, eu tenho 55 anos, Rony. 20 e pouco, 24 mais que tu. Eu vim para Erechim com 7 anos. Olha aí. De Porto Alegre. Eu posso dizer que eu não sou daqui? Não, tá Porto Alegrense. Não, eu vim de Porto Alegre para cá com... Tu vai mudar o teu domicílio eleitoral. Brincadeira. É difícil, mas Finardi, a cidade polo é formada por pessoas que vêm de fora. E é assim. E veja bem, Finardi, o Rony, ele... Falando de mim na terceira pessoa, é engraçado, né? Mas começa a trabalhar com 12 anos de idade como lavador de carro no Gale, em Erechim. O Rony foi empacotador do Caetá e do Master Sonda Shopping em Erechim. O Rony fez Senai em Erechim. O Rony fez Senac em Erechim. O Rony ganhou bolsa de estudos através do Enem e estudou na URI em Erechim. O Rony jogou na base do Ipiranga em Erechim. O Rony montou toda a sua estrutura, suas empresas, trabalho, pagou os impostos em Erechim. Meus filhos nasceram em Erechim, minha esposa é de Erechim, o meu pai é de Erval Grande. Aí, pô, até isso, entende? Então, assim, ó, essa falácia, não porque o Rony vai se mudar, não porque o Rony vai abandonar a região, não. É o mesmo pessoal que até outro dia falava que eu não me elegeria vereador, tá entendendo? Então, eu não estou dizendo que eu sou incrível, eu estou dizendo que eu estou fazendo o meu trabalho e vou continuar fazendo o meu trabalho porque eu preciso devolver para essa região, essa cidade, que me entregou. E não foi os políticos que me entregaram, não foram o sobrenome que me entregou. Foi o povo daqui que entendeu, peraí, a gente precisa de uma representação daqui, tem me entregado isso, e eu sinto isso quando eu vou comprar um pão no supermercado, quando eu vou correr na rua aqui para me exercitar, quando eu vou na academia. A gente sente que o povo, de fato, entendeu. Agora, é normal que alguns políticos não gostem disso, não gostem dessa ascensão, mas para eles a única coisa que posso dizer é lamento. Ou vocês pensam na região, nesse momento, que nós temos uma candidatura, ou melhor, uma pré-candidatura, com uma possibilidade real de... Finardi, você estava naquela reunião do Zema? Estava. Você viu o que o Chiquinho falou? Ele falou, não conhecer Erechim, passei a conhecer por causa do vereador Rony Gabriel, o trabalho que ele tem feito a nível de Brasil. O Marcelo Van Hatten elogiando o trabalho, ou seja, Erechim hoje, por essa minha aproximação que eu tenho com o Flávio, que pré-candidato a presidente está em primeiro, da mesma forma o Zuca, pré-candidato a governador, está em primeiro, faz parte do debate de criação de projeto de Rio Grande do Sul e também de Brasil. Ou seja, uma voz não apenas para ser um suplente que alguém vai subir, entende? É uma voz que, de fato, vai botar Erechim nas negociações a nível do Brasil. Sabe, quando no passado nós brincávamos, né? Nós falando pelo WhatsApp, assim, ó, Erechim é terra da show do granizo, do Brad Pitt e do Rony Gabriel, né? Nessa, não era verdade, nesse sentido. Confundir eu com o Brad Pitt é sacanagem. Cada um na sua área, tu entendeu, Rony? Cada um na sua área, então nós brincávamos em cima disso, porque realmente era. Então, eu que acompanho a política há muito tempo, digo sem medo. Eu vi vários bons candidatos que talvez não tinham possibilidade de chegar. O próprio prefeito Pó, que é o deputado federal, fez 38 mil votos e um nome forte. Não, mas a liderança como é difícil essa situação. Então, tu extrapolou as linhas territoriais da região, no norte do estado, e isso é fundamental, como tu falaste no início. O sistema é para eleger os mesmos. É isso. Então, e é por isso que Erechim não tem um federal. Então, nessa questão de tu ter ampliado, um dia tu está lá em Alegrete, um dia está lá em Cruz Alta, um dia está lá em Porto Alegre, um dia... Cara, isso denota algo que pode ser que sim, pode ser que tenha uma candidatura viável sim, né? Vamos ver depois quando abrir os números, né? Os caras perguntam assim, ele tem 2 milhões de seguidores, mas 90% é fora do Rio Grande do Sul. Não sei. Não sei. Eu não tenho esse número e nem queria pesquisar, não sei se tu tens isso para dizer, eu tenho para discutir o teu potencial de votos, né? 18% dos meus 3.600.000 seguidores são do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente está falando em torno de 600 mil seguidores só do Rio Grande do Sul. Então é só pontuar, pessoal. Então aqui, foi a nossa primeira entrevista com os pré-candidatos, trouxemos aqui o Rony Gabriel. Se der um tempo, vamos fazer mais uma passada mais próximo, quem sabe até um debate com os candidatos, que se for possível dentro, né? Estou dentro. Né? Aí eu vou... Gostaria. Na última eleição, fizemos deputados estaduais e federais de Erechim região, na CIE que eu mediei. Né? Porque como é que tu cria um modelo de debate local para o parlamento e alguém de fora quer entrar? É difícil criar um critério. Daqui a pouco o título eleitoral Erechim é um bom critério.
Obrigado pela tua participação aqui no TV Bom Dia mais uma vez. Eu que agradeço o pessoal aí que está assistindo, agradeço pela oportunidade de estar aqui, fico muito feliz. E aí, Zé Povo e Erechim também agradecer pelo carinho que a gente tem recebido na rua, pela paciência, né, quanto aos meus afastamentos da Câmara, porque tem gente que de fato está entendendo, né, a importância do que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que não é o Rony Gabriel que vai colher esses frutos, mas é o Alto Uruguai e Erechim, se a gente vier a lograr isso aí nessa caminhada. Nós chegamos ao fim, então, nessa entrevista hoje com o pré-candidato a deputado federal, Rony Gabriel, do Podemos. Nos próximos dias, você verá outros nomes passando aqui pela TV Bom Dia. Até!